eu sou Letícia, eu sou médica oncologista do Grupo Américas, trabalho aqui em São Paulo no Hospital Paulistano, e eu vou comentar 2 estudos que foram publicados na ASCO, agora 2020, em Sistema Nervoso Central. O primeiro estudo é um estudo de fase 1, que avaliou a segurança e a tolerabilidade de um inibidor da mutação IDH1 e IDH2, o vorazidenib. Esse estudo ele incluiu não só pacientes com glioma, mas incluiu também pacientes com outros tumores IDH1 e IDH2. Com relação à segurança, a medicação, no geral, foi muito bem tolerada, tendo 3 pacientes tido efeito colateral grau 3 ou mais. 2 pacientes tiveram que descontinuar a medicação, mas, no geral, a tolerância foi excelente. O efeito colateral mais comum foi aumento das transaminases hepáticas, seguido de cefaleia, náusea, neutropenia e hiperglicemia. Com relação à atividade clínica, também foi avaliada a taxa de resposta e a sobrevida livre de progressão. A taxa de resposta foi 13%, sendo que 2 pacientes tiveram uma resposta mínima e um paciente teve uma resposta parcial. Com relação à sobrevida livre de progressão, 77% dos pacientes conseguiram alcançar esse objetivo, sendo que no segmento de 2 anos, 60% dos pacientes ainda estavam sem a doença. Então, é uma medicação bastante promissora nesse cenário, né, dos pacientes com glioma de baixo grau, com mutação IDH. Está em andamento um estudo fase 3, chamado INDIGO, que vai avaliar essa medicação em termos de sobrevida livre de progressão versus placebo para pacientes que já receberam tratamento standard prévio. Esse estudo também é um abstract da ASCO, mas ainda está em fase de recrutamento. O outro estudo que eu vou falar é com relação ao uso do levetiracetam junto com temozolomida, né, porque a gente sabe que em estudos in vitro mostraram uma quimiosensibilização dessa medicação quando usada com a temozolomida em termos de apoptose celular. E é um estudo fase 2, um estudo piloto, que pegou pacientes com glioblastoma, usou o tratamento standard de radioterapia concomitante a temodal, seguido de temodal adjuvante por 6 ciclos, e iniciou o uso da medicação logo após a ressecção cirúrgica, aumentando a dose um dia antes da radioterapia. O objetivo principal foi a análise de sobrevida, e o estudo mostrou que a sobrevida livre de progressão alcançou 15 meses e a sobrevida global alcançou 30 meses. São números bastante interessantes nessa doença, né? A gente sabe que é uma doença bastante grave. A gente tem um controle histórico de um estudo coreano que mostrou também a sobrevida global de 25 meses, sobrevida livre de progressão de 17 meses. Então, a gente aguarda ansiosamente um estudo de fase 3, né, com braço controle, para avaliar se realmente a adição do levetiracetam auxilia na sobrevida desses pacientes. Bom, eram esses os 2 estudos que eu tinha para falar. Obrigada. Olá, eu sou Antônio Bugarim, sou oncologista clínico da Américas Oncologia, aqui do Rio de Janeiro, conversando sobre neuro-oncologia, alguns estudos que foram apresentados no último Congresso de Oncologia. Vou falar sobre meningioma recorrente ou progressivo. Como sabemos, são doenças que têm pouco tratamento disponível. Vou falar sobre um fase 2, que testou uma medicação do inibidor da FAK com o nome GSK 2256098. O paciente ser elegível a esse estudo, ele tinha que ter a mutação do NF2. E seria tratada até a progressão de doença. O endpoint primário era sobrevida livre de progressão aos 6 meses e taxa de resposta. Os 322 pacientes com meningioma, 36 apresentaram a mutação do NF2. Um paciente teve uma resposta parcial e 24 pacientes mantiveram a doença estável. Quando o paciente tinha meningioma grau, a sobrevida livre de progressão foi de uma ordem de 83%.
grau 2 e grau 3 foi de 35%. O perfil de segurança é aceitável, com apenas 7 pacientes com toxicidade de grau 3, sendo racha cutânea e proteinúria. Não teve nenhum tipo de toxicidade maior. A análise dos investigadores afirmaram que o estudo alcançou o objetivo para todos os pacientes. Obrigado.